Olá pessoal, boa noite. Bom dia, né? No caso, a aula vai estar disponível para vocês na terça-feira pela manhã. Eu comentei na segunda-feira que eu iria estar postando a segunda aula com vocês, para vocês sobre ecologia. E então, tá aqui a aula, tá? Essa é a nossa segunda aula de ecologia, se eu não me engano, é a nossa oitava aula para o terceiro ano, tá? E a gente vai começar falando, pessoal, sobre energia e matéria nos ecossistemas. Bom, na nossa primeira aula de ecologia, eu falei para vocês que ecologia, na verdade, vem sendo considerada uma ciência de sobrevivência, né? Que, infelizmente, se a gente não aprender como é que as comunidades animais e vegetais sobrevivem no planeta, a gente está correndo o risco de não conseguir, né, manter-nos, ou seja, estamos correndo o risco de entrarmos em extinção, nossa espécie entrar em extinção, né? Então, quando a gente fala de energia e matéria nos ecossistemas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, quando a gente pensa nos ecossistemas, quando a gente pensa na energia que existe nos ecossistemas, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. A nossa principal fonte de energia, a principal fonte de energia para a nossa sobrevivência é exatamente a energia solar, certo? O Sol, ele é o responsável pelo aquecimento do solo, né? Então, todos nós sabemos que os movimentos que a Terra faz, isso é geografia, não vou me entreter muito a falar sobre isso, mas vocês sabem, né, que o movimento que a Terra faz com que o Sol durante o dia aqueça o solo, e esse calor que é produzido aos poucos ele vai se exalando, ele vai se soltando, né, mantendo a temperatura do planeta. Então é importante para o aquecimento do solo, é importante para o aquecimento das águas, certo? E quando a gente fala de aquecimento do solo e aquecimento das águas, acaba criando, pessoal, as chamadas correntes de ar, as massas de ar, certo? O movimento do ar no nosso planeta, então acaba formando os ventos. E aí nós temos, né, a gente já começa a falar sobre a importância desse movimento do ar atmosférico. Para nós, a biologia, por exemplo, um dos mecanismos importantes que existe é exatamente o processo de dispersão da semente. Aqui você tem um exemplo de uma planta, certo? Que ela produz a sua semente, e o mecanismo que ela tem de jogar a semente para bem longe para que o seu filho possa se desenvolver é exatamente usando essa corrente de ar, certo? Usando os ventos. Bom, e uma outra coisa uma outra interferência dessa mudança de temperatura, tanto do solo quanto das águas, é exatamente interferência numa coisa que a gente vai ver um pouco adiante, que é a questão do ciclo da água, certo? Olha só, se você pensar no ciclo da água, você tem o processo de evaporação, né, que forma as nuvens, que precipita e cai em forma de água. Formou o ciclo, forma de água na forma líquida. Você tem aqui o calor do solo, que faz a água evaporar, vai formar nuvem, precipita e cai em forma de chuva. Então, esse movimento, tanto o movimento das ondas, tanto o movimento dos ventos, quanto o movimento das águas, formando um ciclo, está totalmente ligado exatamente à energia, ao calor vindo do Sol, certo? Então, isso a gente sabe que o Sol é muito importante para nós, para vários aspectos. Agora, é claro que a principal importância do Sol, pessoal, da energia solar para nós, está aqui, ó. Processo que a gente viu lá no primeiro ano, que nós chamamos de fotossíntese. O que acontece? O processo de fotossíntese, o nome já está dizendo, né? Foto, então você sintetiza produtos utilizando para isso luz. Eu falei isso para vocês lá no primeiro ano, né? Todos nós sabemos que o processo de fotossíntese envolve o quê? A absorção de água pela raiz da planta, a absorção de gás carbônico pelas folhas, né? Entra ali pelos estômatos que nós falamos já, e a produção do que nós chamamos de carboidrato, certo? Aqui no caso C6H12O6, vocês sabem que isso aqui é a fórmula da glicose. Então o que acontece, pessoal? Para que esse processo de fotossíntese aconteça, as reações químicas que acontecem aqui só ocorrem graças à energia solar. Então a gente fala assim que a planta e as algas, né, os seres fotossintetizantes, eles têm a capacidade de transformar energia luminosa em energia química. O que seria energia química? Exatamente essas moléculas orgânicas que são usadas
que são usadas como fonte de alimento para os seres. Ou seja, a gente sabe então que quando se trata de cadeia alimentar, o início de toda a cadeia alimentar é exatamente um ser que possa transformar energia luminosa em energia química. A partir daqui, a partir desses seres fotossintetizantes, é que os outros seres então passam a ter alimento, passam a ter o oxigênio, então isso mantém vivo o que a gente chama de biodiversidade, certo? Então por isso que a gente fala que, ecologicamente falando, o Sol, né, é o que existe de maior, talvez o que existe de maior importância para a nossa sobrevivência. Bom, olha só. Quando a gente fala de biodiversidade, ou seja, toda essa diversidade, tanto vegetal quanto animal, só existe por quê? Exatamente por causa desse início aqui, ó, da energia que está partindo daqui, ok? Bom, olha só. A gente fala assim, pessoal, que o fluxo de energia, deixa eu colocar no meio aqui, o fluxo de energia num ecossistema, ele é unidirecional, ou seja, ele não é cíclico. Como assim? Se você pensar na água, a água no planeta, ela faz um ciclo. Ela evapora, como foi visto agora no slide anterior, ela evapora, forma nuvem, cai em forma de chuva, evapora, ou seja, está acontecendo um ciclo. Quando se trata de energia, pessoal, a energia que sai da luz solar, ela é usada para a produção de matéria orgânica, e essa matéria orgânica aqui, a energia que tem na matéria orgânica não volta a ser energia solar. Ou seja, a gente fala que o fluxo de energia ele é unidirecional, certo? É por isso que as cadeias alimentares elas são representadas assim, ó, olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha só uma cadeia alimentar bem simples, ó. Você tem energia captada pelas plantas, você tem essa planta, parte, e a gente vai ver daqui a pouco mais detalhe, parte da energia que essa planta captou, ela vai gastar. Porque a planta ela também tem seu metabolismo. O metabolismo de uma planta, né, o consumo energético de uma planta é bem baixo, mas ela gasta. Então nem toda energia que a planta capturou, ela transfere para o próximo nível aqui, ó, que a gente chama de nível trófico. O que é nível trófico? É cada nível de uma cadeia alimentar. Aqui você tem o nível que a gente chama de nível de produtor. Aqui você tem o nível que nós chamamos de consumidor primário, e aqui você tem um consumidor secundário, terciário, e aí vai. O que a gente fala quando a gente fala de fluxo energético unidirecional é dizer que a energia ela vai numa única direção, certo? Ela não volta, ela não forma um ciclo como acontece com algumas substâncias, em algumas situações no nosso planeta, ok? Então o fluxo de energia, ele partindo do Sol, ele vai, à medida que essa energia vai passando pelos níveis tróficos, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo uma dissipação de energia, ou seja, perde-se a energia ao longo da cadeia alimentar, ok? Bom, e aí você tem, a gente fala assim, pessoal, que uma planta, como eu disse para vocês, ela, é claro, ela não produz energia para nós, somente para nós, ela produz energia em parte para ela, certo? Da energia que uma planta produz, pessoal, olha só, da energia que uma planta produz, 15% ela usa no seu metabolismo, certo? Ou seja, de toda a energia que a planta consegue captar do sol, transformar em matéria orgânica no processo de fotossíntese, vamos supor que ela produza, né, 100 kg de matéria orgânica, 15 kg dessa matéria, ou 15% da energia captada para ela, certo? Ela vai estar usando o seu processo metabólico. Os outros 85% ela passa para o próximo nível, certo? Ou seja, apenas 15% do que ela produziu ela usa. O resto ela passa tudo para o próximo nível, certo? Então é o que ela armazena. Então quando você come uma planta, você está... boa parte da energia solar ainda está ali, certo? Agora, o que é o detalhe? Olha só, isso é a planta, né? Quando você pensa nos animais, em especial os animais herbívoros, pessoal, olha o que acontece aqui. Ó. Os herbívoros, olha o que ocorre. De 90%, quando a gente pega então e come um vegetal, né, se a gente está atuando como consumidor primário, se a gente é herbívoro,
90% do vegetal que a gente come, e aí a gente tem que pensar que o vegetal ele tem uma grande quantidade de celulose que nós animais não conseguimos dissolver, 90% disso, fezes, certo? Vai se transformar em fezes, ou seja, a gente aproveita na verdade do que a gente se alimenta, a energia que eu peguei da planta, apenas 10% é que eu vou usar para mim. Usar de que jeito? Ó, eu vou aproveitar, né, 10%, e desses 10%, pessoal, apenas uma pequena parcela é que vai virar massa corpórea. De fato, o que acontece é que eu tenho aqui 90% do que eu puxei da planta, né, sendo herbívoro, eu vou liberar na forma de fezes. 2,3%, entre 2 e 2,3% eu vou usar no meu metabolismo. E o que sobra, ou seja, 7,7%, 8%, vira o que a gente chama de massa corpórea. É claro que eu estou falando aqui de uma cadeia alimentar natural. Se a gente pensar na espécie humana, a nossa alimentação ela não segue mais esse padrão. Então, quando eu falo que é um animal herbívoro, talvez isso aqui se enquadraria em animais, excetuando a espécie humana, já que a espécie humana, a nossa alimentação, ela é muito variada. As nossas exigências nutricionais elas não são as mesmas de um animal que vive em condição de floresta. Tá? Então, quando a gente fala de um animal que vive em condição de floresta, o que vai acontecer é isso aqui. 90% da energia contida na planta, que ele absorveu, ele vai liberar na forma de fezes. 10% apenas vai ser aproveitado. Desses 10%, em torno de 2%, 2,3%, qualquer coisa assim, ele vai estar usando no seu metabolismo. Professor, como assim usando no seu metabolismo? Ele vai estar quebrando molécula, ele vai estar contraindo músculo, ele vai estar fazendo as suas atividades do cotidiano, certo? 8% apenas de tudo que ele ingeriu, animais em condições de floresta, você vai ter, em condições naturais, você vai ter isso transformando em massa corpórea, ok? Agora, quando a gente pensa num carnívoro, ou seja, o que seria um consumidor secundário, porque vamos lá, o que é o consumidor primário? É aquele que se alimenta da planta, é o herbívoro. O consumidor secundário, ele está se alimentando do consumidor primário. Quando a gente pensa em consumidor secundário, pessoal, quando a gente pensa num animal carnívoro, 50% da energia que chegou até ele, então vamos lá, olha só, o animal herbívoro foi lá, ele se alimentou de uma planta, certo? Apenas em torno de 8% daquela massa vai virar massa corpórea nele, ou seja, vai ser armazenado, aquela energia vai ser armazenada em forma de energia química no corpo dele. Quando vem um carnívoro e come aquele animal, 50% do que ele usou vai se transformar, pessoal, em fezes, certo? Os outros 50%, o que você tem? Olha só, 10%, ou seja, 20% do que ele aproveitou, ele vai usar no seu metabolismo, certo? Como eu disse para vocês, respirando, andando, falando, correndo, brigando, etc, etc. Os outros 40% é o que teoricamente viraria massa corpórea, certo? Tá? Então você tem aí mais ou menos essa proporção. É claro, repetindo, isso não é válido para todos os animais, isso é uma média do que acontece com animais em condições naturais. E a mesma coisa vai acontecer, pessoal, com os próximos níveis tróficos, certo? A cada nível trófico que se passa, você tem uma perca tanto nas fezes, aqui é o que se perde então, né? É o que não se aproveita, é o que não se passa para o próximo nível trófico, ou seja, 50% em forma de fezes e em torno de 10% o que é gasto no nosso metabolismo. Bom, olha só, deixa eu puxar aqui de posição. Quanto mais distante do produtor, menor o aproveitamento de energia solar. Isso aí a pessoa não precisa ser muito esperto para entender essa frase, né? Se eu sou um consumidor primário, certo? Eu vou estar aproveitando muito do que foi absorvido pela planta. Se eu sou um consumidor secundário, ou seja, se eu me alimento de quem se alimentou da planta, quer dizer, a planta perdeu em torno de 15% do que ela produziu, o animal primário produziu em torno de, aproveitou, né, apenas em torno de 8% do que consumiu. Ou seja, a cada nível que se passa numa cadeia alimentar, você tem uma perca de energia.
É por isso que a gente fala, em sala de aula eu falo muito isso, a gente fala que o ideal, já que o homem ele é onívoro, já que o homem ele pode ocupar diferentes níveis numa cadeia alimentar, o ideal é que o ser humano ele atue como consumidor primário, certo? Quando você pega e atua como consumidor primário, você aproveita mais, certo? O aproveitamento de alimento é maior. Então, olha só, pessoal. Então, se você pensar aqui, ó, se eu estou comendo milho ou derivado do milho, né? Vamos pensar aqui se eu estou comendo pamonha, se eu estou comendo alguma coisa feita de fubá, se eu estou comendo bolo de milho, se eu estou comendo algo de milho, ou se eu estou comendo, né, o próprio arroz aqui, ou algo feito de arroz, eu vou estar aproveitando melhor a energia solar do que se eu atuo, por exemplo, como consumidor secundário. Se eu atuar como consumidor secundário, ou seja, se ao invés de me alimentar com batata, com milho, com arroz, eu me alimento com carne, o que eu estou fazendo? Eu estou atuando, pessoal, como consumidor secundário, ou seja, boa parte do que a planta produziu, ela vai passar para esse nível aqui, ó. Ela vai passar para o nível boi, certo? Mas o boi, ele vai desperdiçar uma gigantesca quantidade do que ele comeu e isso, né, não vai passar para o próximo nível, que seria a gente. Então é aquela história, quando você né, se você pensar, não, eu quero a partir de hoje ser uma pessoa ecologicamente correta, eu quero economizar comida para o planeta, o ideal seria você ser consumidor primário. O ideal seria você ser um herbívoro, ok? É só um detalhe. É claro, se alguém quiser perguntar, não sou, tá? Não sou herbívoro, não sou vegetariano, mas ecologicamente falando, o ideal seria, tá? E aí a gente tem, tá quase acabando a nossa aula, a gente tem a representação de cadeias alimentares. A gente tem a representação de cadeias alimentares em forma de pirâmide, o que a gente chama de pirâmide ecológica. Olha só, o que seria pirâmide ecológica? Seria você colocar na forma de gráfico, representar uma cadeia alimentar. Uma coisa que é regra básica, pessoal, para construir uma pirâmide alimentar, é que sempre na base, aqui, ó, sempre na parte de baixo de uma pirâmide, você vai ter o produtor. Então aqui você tem um exemplo aqui, está bem apagadinho, mas aqui você tem gramínea, que está servindo de alimento para inseto, que está servindo de alimento para o sapo, que está servindo de alimento para a cobra, que está servindo de alimento para os gaviões. Então nessa cadeia alimentar aqui, ó, qualquer pirâmide que você vá construir, que você vá observar, a base tem que ser um ser produtor, certo? Uma batata, um milho, uma grama, um arroz, um feijão, e assim por diante. Aqui eu tenho uma pirâmide, que eu poderia chamar essa pirâmide aqui de pirâmide de energia. Por que eu chamo de pirâmide de energia? Olha só, a cada nível trófico aqui, pessoal, por que a pirâmide, a quantidade de energia que ela vai diminuindo à medida que nós estamos indo para o topo? Exatamente porque a energia que eu tenho na planta não passa toda para o inseto. Parte a própria planta usa. Aí o inseto vem e come a planta. Não é tudo que ele comeu que ele vai passar para o próximo nível. Ele vai perder uma grande quantidade aqui, ó, disso que ele comeu em forma de fezes, certo? Como eu disse para vocês lá no slide anterior, em torno de 90%. Ele vai perder parte disso que ele comeu no seu metabolismo e ele vai passar apenas uma pequena parte para frente. E assim sucessivamente, certo? Então, quando você se alimenta, não é tudo que você come que passa para o próximo nível. Aqui você tem uma outra pirâmide. A gente chama essa pirâmide aqui de pirâmide de biomassa. O nome não é muito complicado, né, pessoal? Se eu falo biomassa, eu estou falando de quê? Bio, vida. Massa, viva. Então, olha o exemplo aqui, ó, pirâmide de biomassa. Observem que quando eu tenho 8 toneladas de alfafa, ou seja, um vegetal, essas 8 toneladas, quando elas são ingeridas por boi, né, claro que eu não estou falando que é um boi só, mas poderia ser ao longo de um tempo, se eu tenho essa alfafa aqui, ó, quando ela é usada por alimentos pelo bezerro, pelo boi, ela vai se transformar em apenas 1 tonelada de boi, certo? Essa tonelada de boi aqui, ó, ela vai se transformar em 47 quilos de adolescente. Ora, por que é assim? Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Perde-se na forma de fezes, perde-se. Por que talvez o livro tenha colocado aqui um adolescente? Exatamente porque o adolescente ele tem
um metabolismo mais acelerado, certo? O fato é que a gente perde. E de novo aqui, ó, observa a regra básica para observar uma pirâmide. A base da cadeia alimentar, a base da pirâmide é sempre um produtor. Aqui você tem o que a gente chama de pirâmide de número, tá? Olha só. O que é a pirâmide de número? A pirâmide de número, ela vai estar levando em consideração o número de indivíduos, o número de planta, o número de animal primário, o número de animal secundário, tá? Então, olha só, de novo você tem uma pirâmide com seu formato normal aqui, ó. Você tem na base 1000 plantas, essas 1000 plantas servem para alimentar 300 gafanhotos, esses 300 gafanhotos servem para alimentar 20 aves, que poderia servir para alimentar, por exemplo, um felino, certo? Então eu estou considerando o que aqui? A pirâmide de número. Um detalhe interessante sobre a pirâmide de número, pessoal, é que a pirâmide de número é a única que pode ser pirâmide invertida, certo? O que é a pirâmide invertida? Olha só, já que eu estou considerando o número, eu posso ter, por exemplo, uma árvore, e é claro que nesse caso seria uma árvore de grande porte, servindo de alimento para uma enorme quantidade de pulgões. Pulgões, na verdade, é um tipo de, se não me engano, é um tipo de inseto que se alimenta de seiva dessa árvore. E esses pulgões, por sua vez, seriam parasitados por uma grande quantidade, quer dizer, uma quantidade maior de protozoário. Observem que, de novo, ó, do mesmo jeito eu tenho uma planta aqui na base. Porém, se eu estou considerando o número de indivíduos ele pode ser maior. Certo? Aqui não pode. Ó. Como é que eu poderia aqui ter... aqui não, desculpa, nessa pirâmide de biomassa. Como é que eu poderia ter lá 1 tonelada de alfafa virando 8 toneladas de boi? Não tem como. Certo? Por quê? Porque se perde toda vez aqui. Quando eu estou falando de pirâmide de número, não. A pirâmide de número ela pode ser invertida. Tá? Aliás, ela pode ser invertida, pessoal, ou ela pode ser essa bagunça aí. Ó. Ela pode ser essa bagunça que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Você tem aqui 3 plantas, né, 3 IPs, que são parasitados por 1000 besouros, que de repente são comidos por 20 aves. Certo? Então, assim, a pirâmide de número não segue um padrão de pirâmide, né, com aquele formato tradicional de uma pirâmide. Ok? Bom, e aí nós temos o que a gente chama de produtividade, certo? Olha só, pessoal, deixa eu mudar aqui de novo. Produtividade. Qual é o conceito que a gente tem de produtividade? Olha só. A gente fala assim, que quanto menor a cadeia alimentar, maior o aproveitamento energético. Ó, pessoal, isso não é novidade. Falei isso agora há pouco para vocês, até mostrei o slide. Se eu, por exemplo, ser humano, atuo como consumidor primário, quer dizer, você tem o produtor, o consumidor primário. Eu vou estar aproveitando muito mais a energia do sol, né, do que se eu for, por exemplo, consumidor secundário, terciário ou quaternário. Certo? Então, quanto menor a cadeia, maior é o seu aproveitamento energético. E você tem aqui um exemplo, certo? Olha só. Você tem aqui uma situação em que você tem o produtor, o homem atuando como consumidor primário. E aí você tem os decompositores aqui. Os decompositores, na verdade, eles atuam em qualquer nível trófico da cadeia alimentar, certo? Porque a qualquer momento um ser ele pode vir a falecer e servir de nutriente para esses decompositores. E aí você tem, olha só, o homem aqui, ó, atuando como consumidor primário, como consumidor terciário. Certo? Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, aqui a planta perdeu uma pequena quantidade de energia, essa larva aqui vai perder uma grande quantidade de energia, porque o metabolismo dela é acentuado, né, e libera muitas fezes. Essa ave vai perder também, e aqui o homem ele estaria aproveitando muito menos da planta do que se ele tivesse aqui, ó, como nessa primeira cadeia alimentar. Ok? Então, é só um detalhe. Um exemplo que a gente tem de produtividade, pessoal, é o que acontece, por exemplo, na produção. Se você pensar na produção de carne de coelho, por exemplo. Ó, uma tonelada, quer ver, olha só, uma tonelada de capim, ela vai gerar uma média de 250 quilos de coelho. Então, vamos supor que eu tenho uma criação de coelhos
eu quero fazer com que, sei lá, aqueles 1.000 quilos de coelho que eu tenho lá na minha criação se torne 1.250 quilos. Eu teria que gastar 1 tonelada de capim, certo? Isso é produtividade, ou seja, o quanto que eu vou gastar para produzir massa, para produzir biomassa, na verdade, né? Massa viva, ok? E aí você tem o seguinte, quando se trata de produtividade, a gente tem o que a gente chama de produtividade primária bruta, que seria o quê? A quantidade de energia luminosa convertida em biomassa, certo? Quer dizer, o quanto de luz que eu usei e eu produzi, e o quanto de biomassa, o quanto de massa viva eu produzi. E aí você tem o que a gente chama de produtividade primária líquida, o que fica disponível para o próximo nível trófico. Usando como exemplo aquilo que eu falei lá no começo, o que eu falei? Eu falei, olha, uma planta, 15% de tudo que ela produz, ou seja, 15% da produtividade primária bruta, 15% do que ela produziu, ela gasta. Quanto que ela vai passar para o próximo nível? O que seria chamado então de produtividade primária líquida. Ela vai passar 85%. Entendeu a diferença? De cada, sei lá, de cada 100 toneladas de massa que ela produz, ela vai passar para o próximo nível 85. Certo? Tá? Essa é a diferença. Um fato interessante, tem muita gente que acha que os vegetais eles são os principais produtores do planeta, né? E não é, certo? Quem mais produz tanto oxigênio quanto matéria orgânica são as algas. Por quê, pessoal? Porque a produtividade líquida da alga ela é gigante. Já que a alga, se comparado com as plantas, com os vegetais, a alga ela não tem áreas do corpo que não faz fotossíntese. Então, quando você pensa, e você estudaram isso ano passado em botânica, né, quando você pensa numa planta que ela tem lá, e aí, pessoal, eu não domino, tá, essa área da botânica, não é uma coisa que, assim, há muito tempo eu trabalhei. Mas eu sei que planta tem lá xilema, floema, suber, suberina e não sei o que, raiz. Essas partes que tem na planta, que não fazem fotossíntese, além de não fazer fotossíntese, elas consomem energia no seu metabolismo. Isso faz com que a produtividade primária líquida das plantas ela seja menor do que das algas. Certo? É só um exemplo que a gente queria estar citando para vocês. Bom, e aí você tem o que a gente chama de produtividade secundária líquida. O que seria isso? A quantidade de matéria no corpo de um herbívoro em um intervalo de tempo. Como assim? O quanto de matéria que esse herbívoro vai acumular em forma de massa, certo? Em forma de massa corpórea. A gente tem aqui, ó, um exemplo que o livro que eu preparei essas aulas trouxe, para a gente fechar a aula, para você entender isso que eu estou falando aqui. Ó. Imagina que eu tenho aqui 500 quilos de boi, né, um bezerro, né, um boi, um novilho de 500 quilos. Imagina que eu tenha, né, uma quantidade X de coelho que também soma 500 quilos de coelhos. Certo? Quando eu tenho isso aqui, olha só, olha o que eu puxei aqui. Ó. Imagina o seguinte, um bezerro, esse bezerro ele pesa 500 quilos, ó, peso corporal 500 quilos, 300 coelhos pesam também 500 quilos. Ou seja, eu tenho o mesmo peso corporal, tanto aqui nesse bezerro quanto aqui. Consumo diário de feno. Imagina que, aqui, ó, olha só, eita, deixa eu... Imagina que tenha sido usado 1 tonelada de feno. Olha só. Imagina que tenha sido usado 1 tonelada de feno, certo? Para a criação tanto desses coelhos quanto desse bezerro. O consumo diário de feno do bezerro seria de 8,3 quilos. O consumo diário desses 500 quilos de coelho seria de 33 quilos. Então o coelho está consumindo mais, né? Os 500 quilos de coelho está consumindo mais feno do que os 500 quilos de bezerro. Tá, tudo bem. Duração do feno para o bezerro duraria 120 dias. Certo? Para os coelhos duraria apenas 30 dias. Agora, o interessante é o seguinte, ó, aqui você tem um ganho de massa do bezerro de 0,900 gramas aqui, né, 0,9 quilos. Aqui você teria um ganho de massa de 3,6. Agora dá uma olhadinha aqui, pessoal, olha só. Ganho de peso com 1 tonelada de feno.
os 500 quilos de coelho com 1 tonelada de feno, produziria 109 quilos de coelho, ou seja, passaria de 500 para 609 quilos. Os 500 quilos de bezerro com 1 tonelada de feno produziria 609 quilos de bezerro, ou seja, a mesma quantidade. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que com o bezerro, esse ganho aqui iria acontecer em 120 dias. Com o coelho, esse mesmo ganho, usando o mesmo produto, iria acontecer em 30 dias apenas. Ou seja, você poderia girar essa matéria feno aqui 4 vezes. Enquanto eu poderia trabalhar com isso aqui 4 vezes, aqui eu iria trabalhar apenas uma vez. Perda diária de calor. Perda diária de calor do bezerro, 20 mil quilocalorias, 80 mil quilocalorias. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Quando eu chamei, deixa eu puxar aqui no slide anterior, produtividade secundária líquida é a quantidade de matéria no corpo de um herbívoro em um intervalo de tempo, ou seja, o quanto que se produziu em um curto espaço de tempo, comparado com outro ser vivo, ok? E aí, pessoal, como eu havia dito a vocês, tá? Vocês têm aqui as 5 questões que eu disse para vocês na aula de segunda-feira, que eu queria estar passando para vocês, certo? Essas questões são as questões que eu quero discutir com vocês na segunda-feira da semana que vem, ok? É isso. Foi um prazer. Tchau, tchau.